Olá, minhas amadas, tudo bem com vocês? Então, vamos para mais um vídeo hoje falando sobre relacionamento abusivo. Você que está passando por essa situação em um relacionamento abusivo, então, eis-me aqui para te ajudar e dizer para você que você não está sozinha. Eu também já passei por isso e olha, não foi uma nem duas vezes, foram várias vezes. Então, eu vou começar me apresentando para vocês. Meu nome é Simone Azevedo. Siga meu canal também aqui no YouTube e também no Instagram e no Facebook. E para você que não é inscrito no meu canal ainda, dá um like, se inscreve no meu canal, porque eu vou estar sempre trazendo algumas coisas para você da minha vida, né, do que eu própria vivi. Então, hoje o tema aqui é relacionamento abusivo. E nada mais do que, nada melhor, né, do que quem já passou por isso várias e várias vezes e hoje é liberta desse tipo de situação para estar falando para vocês que pode estar passando pela mesma situação. Então, vamos lá. O que é um relacionamento abusivo? Para muitas pessoas é agressão. Para muitas pessoas precisa ter o ato de violência para ser considerado, né? Só que hoje não. Hoje, qualquer coisa, na verdade, pode ser um ato de abuso. Porque às vezes falar alto com a pessoa parece a coisa mais natural do mundo, mas não é. Isso traz feridas emocionais. E eu tenho um vídeo falando sobre feridas emocionais, eu não sei se tá no Instagram ou se tá aqui mesmo no YouTube, mas eu queria dizer para você que as feridas emocionais, ela começa te diminuindo, ela começa te deixando assim murcha. Eu uso palavras bem populares para todas as pessoas poderem me entender bem. Então, o que acontece? Ela começa a te murchar, ela começa a fazer você definhar, porque você, de tanta repetição, você acaba acreditando que tudo aquilo que aquela pessoa está fazendo com você é uma coisa natural. Por quê? Porque, ele não me bate, ou ela, para homem e para mulher, né? Só que não é bem assim. Existem muitas coisas que envolvem esse abuso. Porque às vezes você fala não, você acha que é um momento assim, eu não posso falar não para essa pessoa porque ele tá ele brigou, ele xingou, ele falou alto, ele me agrediu, mas agora ele tá tão bonzinho, então eu vou falar sim, porque eu não quero briga. E aí eu pergunto para você, o que que você tá ganhando em troca de você se mutilar, de você se magoar? O que você está ganhando em troca? Porque o mundo, ele é feito de trocas, ele é trocas. Tudo na vida é a base de troca. E qual está sendo a sua troca por viver isso? Você está trocando a tua vida, aceitando, em troca de quê? Já se perguntou? Faz uma listinha do que te magoa e logo em seguida do lado faz uma listinha do que o que você ganha sendo magoado, o que você ganha sendo mutilada emocionalmente. E aí você vai poder compreender o motivo de você estar aceitando isso, porque tudo na vida existe um ganho. Tudo tem um pagamento. E muitas vezes o dizer sim, mesmo na hora que você não quer, é um ganho para você, é um ganho de paz. Porque você, entre aspas, está achando que está te trazendo paz. Você não falar nada, você não brigar pelaquilo que você quer, brigar pelaquilo que te magoa e você está achando que está te trazendo paz, você fica calada. Mas muitas vezes essa, entre aspas, né, essa paz, ela vem em uma depressão, ela vem num desespero emocional, ela vem te fazendo ser quem você não é. E como que você fica nessa história? E como que a tua vida, o teu sentimento, como fica a tua história? Como é a tua história? Pois eu vou contar para você a minha história. Ou talvez um pouquinho de cada história, de cada relacionamento que eu tive. Eu comecei a me envolver muito cedo, menina, né? Namorado. E eu tinha um problema na minha casa,
porque o meu pai era um homem violento com a minha mãe, meu pai bebia muito, e nós éramos uma família de 7 filhos, né? 4 mulheres, meninas e 3 homens. Então, eu cresci vendo o meu pai bater na minha mãe. Eu cresci vendo o meu pai não deixando a minha mãe trabalhar. Eu cresci em um lar com 7 irmãos, contando comigo, de uma extrema pobreza, de dificuldade, de passar fome, de passar vergonha, escassez tão profunda que as pessoas não nos chamavam para nada, nem mesmo para uma festa de aniversário. Ninguém na minha casa era chamada para nada disso. Tá bom, Simone, mas o que que isso tem a ver com o que você está falando? Porque vem das nossas crenças. Tudo que nós deixamos acontecer com a gente foram coisas que foram colocadas na nossa cabeça. Um exemplo é minha mãe aceitar apanhar do meu pai e viver com ele tantos anos. Foram 35 anos de casamento. Minha mãe só se separou do meu pai quando ela casou a última filha, que foi eu. Eu fui a última a sair de casa porque eu sou a mais nova da família. Então, ela só decidiu tomar as rédeas da vida dela quando o último filho saiu de dentro da casa dela. Só que ela nunca perguntou para a gente se nós queríamos viver naquela situação. Ela só tinha uma crença, um pensamento antigo de que a separação não faria bem para os filhos, de que a mulher separada, os filhos teriam uma repressão na escola, nos amigos, só que ela não sabia que nós tínhamos já repressão, nós já sofríamos com aquilo porque as pessoas sabiam da vida da minha mãe e do meu pai. As pessoas já sabiam que meu pai era violento e batia na minha mãe, que meu pai bebia demais, que nós éramos tão pobres que a gente não podia levar um presente numa festa. Então nós já sofríamos tudo isso. Só que a minha mãe, ela foi passando anos e anos da vida dela sem falar pra gente por que estava passando. E somente no dia que ela tomou essa decisão, e ela sofreu 35 anos, e ela, quando tomou essa decisão, ela explicou pra gente por que não tomou. E foi unânime, todos os filhos falar: mãe, a senhora teria poupado a gente de tanta coisa. Se a senhora tivesse tomado essa decisão antes, nós não teríamos muitos traumas que nós temos. Todos da minha família, exceto uma irmã, a mais velha, que hoje é falecida, exceto essa irmã, passou por vários casamentos. Só essa irmã, que casou com 15 anos, pulou fora de casa. Então, ela não pegou tanta coisa como todos nós pegamos. Eu, por exemplo, eu casei com 25 anos. Foram 25 anos dentro da casa da minha mãe, assistindo tudo aquilo, assistindo aquelas violências, aquela falta de respeito. E tudo isso é uma violência. É uma violência o ser humano, a mulher. E tudo isso nos traz crenças. Crenças de que a gente não quer passar por isso. Tem pessoas que pegam essas crenças e, por fidelidade inconsciente, ela passa por tudo aquilo como uma fidelidade. A minha mãe passou, ela aceita passar também. Mas tem pessoas que, como eu, não aceitava aquilo. Na minha mente, eu não passaria o que minha mãe passou por nada, por ninguém, por motivo nenhum. Então, por pensar assim, eu tinha o pavio muito curto em relacionamento, porque eu não podia ter nenhum tipo de agressão, nenhum, porque tudo me remetia àquele momento que eu via o meu pai fazer com a minha mãe. Então, eu podia estar num relacionamento que se a pessoa gritasse comigo, me tratasse com ignorância, falasse grosso comigo, me desse um empurrãozinho, alguma coisa, aquilo para mim era uma coisa assim muito, muito forte. E não tinha amor que me segurasse no relacionamento daquele. Por quê? Porque aquela pessoa era tão ruim assim? Não. Porque eu, nas minhas crenças, eu achava que se eu continuasse, ele ia fazer mais daquilo. Se eu aceitasse um empurrão, amanhã seria pior. Se eu aceitasse um grito, amanhã seria pior. Eu vou contar uma história do meu primeiro casamento. Eu me casei com 25 anos.
E o namoro, foram 3 anos de namoro. Durante o namoro, tava tudo beleza. Não tinha problema nenhum. Toda a briga de casal normal. Eu nunca fui ciumenta. Não sou até hoje. Então eu tinha um relacionamento muito legal, muito aberto, muito gostoso com essa pessoa. Só que na medida de que a gente se casou, começou a rolar alguns ciúmes da parte dele. E ele começou a se mostrar violento. Violento com as palavras, com as ações. Até que um belo dia, no meio dessa trajetória, já casada, essa pessoa se descontrolou por algum motivo que eu não consigo te falar o que foi, porque eu não tenho memória. Porque assim, eu era um pavio muito curto, então eu não conseguia nem saber, depois de uma briga, por que eu briguei. Porque eu queria só me defender, então eu não conseguia explicar. Então, ele chegou em casa por algum motivo, nervoso, ele estava fazendo uma vitamina. E não sei porquê, mas foi por uma discussão nossa, ele tacou o liquidificador no chão e ele quebrou. E sujou a cozinha, que era branca, toda. E eu tinha com ele, no mínimo, 6 anos junto. Entre namoro e casamento, a gente já estava junto há 6 anos e nunca tinha rolado nada que eu pudesse falar, né? Ele é agressivo, ele é ignorante, ele me trata mal, nada. Só que aquilo dali me remeteu a um passado dentro da minha casa e eu não consegui perdoar. Porque na minha mente, talvez na mente de muitos que estão me ouvindo, na minha mente aquilo era o começo, era a pontinha do iceberg. Aquilo era o começo. E quando alguém vinha falar comigo, ou quando ele vinha falar comigo para voltar, pedir perdão, eu falava não. Sabe por quê? Hoje você quebrou o liquidificador, amanhã você vai quebrar a minha cara. E eu não vou aceitar. Eu não vou passar o que minha mãe passou. Olha como eu falava. Então eu peguei um relacionamento de 6 para 7 anos e joguei fora. Não me arrependo. Isso eu quero que fique claro. Nunca tive arrependimento. Só queria ter sido mais madura e ver se aquilo realmente teria uma segunda vez, mas eu não esperei essa segunda vez. E eu parti para minha vida solo, né? Casada, morava na minha casa e entrei em um outro relacionamento. E em um outro relacionamento também me casei, tive uma filha, vivíamos assim bem, tinha lá os ciúmes, né, da parte dele, mas nós vivíamos bem, tinha muito amor, tinha muito respeito, tinha muita cumplicidade. Até que depois de 3 anos, ele foi super agressivo comigo. E eu novamente não aceitei. E eu não deixava se desculpar, eu só imaginava que eu não queria passar o que a minha mãe passou por 35 anos, que eu não precisava de passar aquilo. Era só o que eu pensava. Era a única coisa. Só que dessa vez eu tinha uma filha. E a minha filha ia fazer 3 aninhos. Vocês devem estar se perguntando, né? Tá contando o tempo? Mas foi sim um relacionamento muito rápido e veio a minha filha. Então foi tudo assim muito rapidinho, uma hora eu conto essa história. Então eu não suportei aquela pressão de me sentir ameaçada, porque tudo que falava vinha com uma ameaça. E eu me sentia assim, hoje ele ameaça, amanhã ele faz. E novamente, com todo o amor que eu sentia, com o sentimento aflorado, com o sentimento gostoso pela pessoa, eu preferia me amar primeiro. Eu preferia tomar conta de mim, tomar conta da minha vida. E aí, o que eu fiz? Separei de novo, dessa vez com uma filha. Então, relacionamento abusivo, a gente tem que ter muito cuidado com ele. Eu não estou dizendo que o que eu fiz foi certo ou errado. Eu estou dizendo o que eu fiz, foi eu que fiz. Para mim, valeu muito a pena. Para mim, valeu muito a pena. Eu não costumo chorar o leite derramado.
eu não costumo chorar o que saiu da minha vida, porque eu tenho um ditado comigo, que o que saiu da minha vida não era para ficar. O que for para ficar, vai ficar. E depois disso, eu entrei em um outro relacionamento, que é meu atual esposo agora. Então, eu fui para ele cheia de ferida. Essa ferida, né? Esse cuidado comigo, esse cuidado da mágoa, de me magoar. E eu comecei a ter como diz, umas atitudes defensivas demais. Então, como eu me defendo? Ou melhor, como eu me defendia? Atacando. A minha defesa era o ataque. Por quê? Porque eu não trabalhava a minha cabeça, eu só agia. Eu não trabalhava, eu agia. Eu achava assim, para sofrer com ele, eu prefiro sofrer sem ele. Porque eu sofrendo sem ele, eu tenho a oportunidade de viver minha vida com uma outra pessoa, um outro relacionamento, ou sozinha. Então eu sempre fui aberta a isso, a não ter medo, não ter medo do novo. Eu nunca tive medo do novo. E eu saí daquela pobreza, eu saí daquela vida de miséria. Eu trabalhei, eu estudei. E eu saí, eu fiz várias coisas na minha vida, trabalhei muito, várias profissões, para hoje chegar aqui e poder falar para você com autoridade, porque eu vivi isso. O relacionamento abusivo tem que ser cortado no começo. Você não pode deixar isso ir te machucando, ir te ferindo, ir te causando dores, depressões, mágoas, rancores. Porque tudo isso vai fazer mal é para você mesmo. Porque depois essa pessoa vai embora, como aconteceu comigo, e vai viver a vida dela. E você fica com as feridas, que quando chega uma outra pessoa na sua vida, você já está cheia de cicatrizes e fica difícil você ter um relacionamento com uma pessoa boa, uma pessoa que realmente merece tudo de você, porque você está atacando para se defender. E a vida não precisa de atacar. Você pode se defender com as suas armas. Se defender é importante, mas se defender atacando, a gente não sabe quem é aquela pessoa que a gente está atacando. A gente não sabe se aquela pessoa que a gente está atacando não tem nada a ver com aquelas feridas que nós temos. Entendeu? Eu vou dar uma viradinha aqui que começou a chover, eu tô na área externa da minha casa. Eu vou dar uma viradinha aqui e vou voltar com esse vídeo, tá? Pronto. Já mudei a posição, né? Porque eu tava na área externa aqui da minha varanda e eu vim aqui para a interna, na varandinha do meu quarto. Então, como eu estava falando para você antes, tudo isso que eu passei me serviu de muita experiência, porque a nossa vida, ela é uma constante experiência. Nós não podemos pegar um relacionamento abusivo e tornar ele a última coisa da nossa vida. Como você não quer mais viver, você não acredita em mais ninguém, porque todo mundo, ninguém presta. Não é desse jeito. A gente tem que dar chance a pessoas que são pessoas boas, que querem mostrar quem elas são. Agora, se ela mostrar quem ela é com o mal, você já pode, no começo você já consegue saber isso. Não é difícil não, sabia? No começo você já consegue identificar, como que nós podemos identificar as pessoas que futuramente vão fazer mal para nós. Porque no início é muito difícil, pode acontecer de você conseguir, mas no início é muito difícil, porque tudo é flores no início. Não diz que quando a gente começa a namorar as pessoas, tudo é maravilhoso, tudo a pessoa faz, a pessoa quer agradar. Nós também somos assim. Nós agradamos, colocamos nossa melhor roupa, nosso melhor perfume, marcamos um horário, chegamos lá na hora certinha, né? E quando a gente começa a namorar, depois de um certo tempo, a gente começa a demorar para se arrumar e fica lá esperando. Aí o homem que antes ficava esperando com toda boa vontade, hoje já fica lá nervosinho, anda e você não consegue nem se arrumar por causa disso. Então, o que acontece para você identificar a pessoa num relacionamento,
logo no início, não tão no início, né? Porque tão no início, qualquer lobo é ovelha, né? Mas depois ele se mostra. Ninguém tem o poder de ficar 24 horas atuando. Tem um momento dela que ela vai te mostrar quem você é. E muitas vezes é nas pequenas coisas, é em pequenos detalhes. Você começa a ver no nervosismo da pessoa, na inquietude da pessoa, em como ela trata a mãe, como ela trata as outras pessoas. Porque no começo do relacionamento ela vai te tratar com flores, presentes, chegar adiantado e esperar você atrasada. Tudo como diz o filme, tudo numa boa. Não tem problema nenhum. Te espero, meu amor. Quer que eu te leve no mercado? Depois de um tempo, né? Não quer nem mais ir. Então, você começa a identificar como ele é com as outras pessoas, não com você. Porque com você, ele está te conquistando. Então, ele sabe que ele tem que fazer para te conquistar. Então, você começa a vê-lo no telefone. Como ele trata as pessoas no telefone, como ele atende. Se ele é o patrão, como ele trata os empregados dele, os funcionários. Se ele tem mãe, se ele tem pai, como ele trata os pais. Ele tem irmãos, qual é a convivência dele com a família, porque família é muito importante. Eu aprendi com a minha mãe que família é importante demais, porque não existe na família ex, não existe ex-pai, ex-mãe, ex-irmão, ex-filho, ex-sobrinhos, não existe. Agora, as outras pessoas que entram em nossa vida, ela pode ser ex-colega, ex-amigo, ex-patrão, ex-marido, ex-namorado. Tudo existe ex, mas quando corre o sangue na nossa veia, ali não tem ex, não. Ali é para sempre. Então começa a ver por esse lado, começa a ver se aquilo para você, essa pessoa vai agradar. Não no que ela faz para você, mas no que ela faz aos outros. Porque provavelmente a maneira com que ela trata outras pessoas, futuramente ela irá tratar você também. Então, a dica é: fica de olho, observa como essa pessoa do seu relacionamento trata outras pessoas. Porque aí que tá o lance, aí é que tá a situação que você vai olhar e vai falar: quê? Por que trata assim? Como ele vai me tratar quando a gente já tiver passado dessa fasezinha do namorico? Como é que vai ser? Obviamente, da mesma forma que ele trata essas pessoas que você está vendo. Provavelmente, isso vai ser muito rápido que você vai descobrir. A não ser que você faça a vista grossa e ajude ele a falar com as pessoas da maneira que ele fale. Aí eu sinto em dizer que você está merecendo passar por isso também. Porque tudo que nós fazemos ao outro retorna para nós. Então, o relacionamento abusivo, a gente consegue detectar ele no início do relacionamento. Não deixe essa raiz, ou melhor, essa semente criar raiz. Não deixe. Não tenha medo de sofrer. Se você sofrer sozinha, com certeza você vai sofrer com ele também. É uma questão de escolha. Você quer sofrer, você quer sentir a dor da separação e ter uma chance de ser feliz? Ou você não quer, você tem medo, você não quer sentir a dor da tua separação e você vai trocar isso por sentir a dor de estar junto com essa pessoa que está te fazendo mal e que a tendência é fazer mal cada dia mais. Então, hoje, nesse pequeno vídeo, eu deixo para você essa dica. Veja, compartilhe com quem estiver precisando dessa palavra. Abra o olho de alguma pessoa que você está vendo que está em um relacionamento desse, que tem esse tipo de atitude.
Ajude essa pessoa e não tenha medo de sofrer. Você já está sofrendo, só que você está sofrendo sem visão de futuro. E quando você dá um basta nisso, o universo se abre para você. E você vai ter infinitas possibilidades de ter uma vida plena e feliz. E escolher realmente ser feliz. Então fica essa dica, um beijo e até o próximo vídeo.